fazer uma análise dos principais assuntos na nossa sociedade, depois vamos às notícias do dia. Para hoje vamos discutir, analisar melhor, o discurso reconciliatório de Afonso Dhlakama nos últimos dias, a conjuntura económica e financeira dada em balanço do primeiro trimestre, o sistema financeiro adopta indexante único nas taxas de juros, no caso, o Governo ajusta os preços de combustíveis. E para isto vou contar com um convidado especial, a doutora Adelino Buque. Muito obrigado pela sua participação aqui, aliás, todas as quintas, é sempre bem-vindo. Vamos começar pelo nosso primeiro assunto, que é o discurso reconciliatório de Afonso Dhlakama. Estamos em paz praticamente desde o dia 27 de dezembro, tivemos 3 tréguas, das quais a última definitiva. E o que nos surpreende ultimamente é o discurso reconciliatório. Mais do que isso, é menos belicista de Afonso Dhlakama, ao contrário do que nos tem acostumado nos últimos meses. Isto é bom, de certa forma. Eu diria que é ótimo. Eu diria que é ótimo. Na verdade, na nossa história... Boa noite. Na verdade, na nossa história de reconciliação nacional, mesmo após os acordos de paz, a Renamo nunca adotou uma linguagem reconciliatória a este nível de apelação. Portanto, houve um trabalho de diferentes organizações sociais e religiosas que apelavam para a reconciliação entre moçambicanos, etc., etc., mas nunca houve, por parte da direção máxima da Renamo, a dos diferentes níveis, esta capacidade de intervir para que os moçambicanos se reconciliem. É ótimo esta mensagem do líder da Renamo em todos os sentidos, mas há uma particularidade que eu penso que, vindo do líder da Renamo, que é a pessoa interlocutora única neste momento com o chefe de Estado, o sentido de reconciliação não deveria ser unilateral, no sentido de que perdoem esses, não se vinguem, não tenham ódio. Eu penso que, nesse particular, eu penso que peca por dar ênfase a uma parte da sociedade para com outra. Eu penso que deveria ser um sentido de reconciliação entre os da Renamo e os da Frelimo e vice-versa, e não que perdoem os da Frelimo porque... E pareceu-me ser uma comunicação para os apoiantes, os simpatizantes da Renamo. Exatamente. Então, pareceu uma comunicação a nível nacional. Não, normalmente os líderes a este nível, a sua comunicação tem um sentido nacional, porque o senhor Afonso Dhlakama, apesar de ser presidente da Renamo, ele é a pessoa, neste momento e neste processo de paz, é uma pessoa que está a dialogar com o chefe de Estado. Então, a comunicação, eu penso que deveria ser uma comunicação abrangente, do ponto de vista de que não haja atitudes de revanchismo, não haja atitudes de vingança, tanto para um lado quanto para o outro. Tendo em conta que ele foi escolhido como porta-voz, acha que esta comunicação foi articulada entre os dois? A questão do perdão, a questão da reconciliação, ele fala como porta-voz destas negociações, destas conversações, ou ele fala como líder da Renamo para os seus simpatizantes? Eu acredito que ele fala como líder da Renamo aos seus simpatizantes. E é aí onde penso que, na minha opinião, não deveria ser só para os seus simpatizantes, porque esta comunicação é tão importante para os seus simpatizantes quanto para toda a sociedade moçambicana, quer seja da Frelimo, do MDM, do PIMO, de outros. A comunicação sobre a paz, a comunicação sobre a reconciliação, a comunicação sobre tréguas, é recebida por toda a sociedade de forma igual. Então, eu penso que
Não é no sentido de ser porta-voz, mas eu penso que o líder da Renamo, nos últimos tempos, e a partir de uma determinada fase, mesmo um pouco antes das tréguas, ele já brindava-nos com uma linguagem diferente. Mais amena. Mais amena. Exatamente. E neste momento, eu penso que, tendo em conta a conjuntura e o nível de diálogo e as perspectivas da paz, e essa linguagem se aperfeiçoa. Agora, a única coisa que se pode lhe pedir é que essa abordagem seja para todos nós. Exatamente, nós ainda vamos voltar para esta questão da reconciliação um pouco mais adiante, mas vamos recuar um bocadinho para falar sobre as cedências, não sei se posso falar assim. Renamo, o líder da Renamo, já não fala mais sobre a governação das províncias e advoga uma lei sobre a descentralização que deve ir à Assembleia da República até outubro. Existem também algumas cedências, particularmente por aquilo que está a ser falado do governo, naturalmente a retirada das tropas da Gorongosa e os pontos em que Afonso Dhlakama estava militarmente a controlar, no caso dos 26 pontos. Isto parece um acordo. Na verdade, é um acordo, se calhar tácito, de vontades das partes. Afonso Dhlakama diz que ainda não é paz definitiva. Acha que deve estar a acontecer dentro processos sigilosos para proteger esta paz definitiva, ou é uma questão de cautela em relação ao que poderão as partes definir como solução? Eu penso que há acordos que estão a acontecer, embora não rubricados. Há uma espécie de comunicação constante entre as duas partes ao mais alto nível e há uma compreensão mútua e há uma crescente confiança pessoal, interpessoal, que leva-nos a estas situações. Portanto, eu penso que mais do que propriamente um acordo proscrito ou não, o diálogo que tem existido entre o Presidente da República e o líder da Renamo, acho que transmite energias positivas para os dois lados e, por via disso, acredito que as cedências mútuas significam um caminho aberto para a reconciliação, porque senão, repara, é preciso haver, de facto, muita confiança para se abrir e alargar o cerco que estava feito em relação aos militares, à Gorongosa. É preciso haver confiança para que o líder da Renamo diga que, bom, a trégua é por tempo indeterminado. Quer dizer, estamos a dar e receber, a dar e receber. O importante neste processo todo é que a sociedade fica a ganhar, independentemente do tipo de cedências que são feitas. Relativamente à descentralização, eu penso que muito recentemente, aliás, nos últimos tempos, o líder da Renamo tem estado a falar sobre a descentralização de uma forma bastante pragmática. Quando diz, por exemplo, que a descentralização deve acontecer, as eleições dos governos provinciais devem acontecer, no entanto, outras normas regulatórias, como dos impostos, etc., poderão acontecer de forma gradual. Eu penso que terá compreendido, de certa forma, como funciona o Estado de Direito, o Estado, exatamente, como funciona o Estado. E isto pode ser produto do autodidata, do próprio líder da Renamo, em face daquilo que vê no dia a dia e das informações e, se calhar, leituras que ele faz, ou pode ser o resultado de algum aconselhamento mais virado ao sentido de Estado, realmente como tal. Mas eu penso que não é um sentido de abandono como tal, mas é o sentido de pragmatismo, porque compreenda-se que efetivamente a fórmula como tinha sido adotado anteriormente não era de certa forma aplicável
tendo em conta que as províncias não cobram impostos, tendo em conta que não eram todas as províncias que estavam em causa, tendo em conta que, quer dizer, havia muitas situações que eventualmente iriam baralhar mais a sociedade do que propriamente criar o sentido de governação particular nas províncias onde a Renamo reclamava essa vitória. Exatamente, não há dúvidas que estão a acontecer negociações secretas. Estão. Obviamente que onde há saídas há estratégias. Sim. Não estamos a dizer que não hajam resultados positivos, há resultados excelentes e até que impactam a economia, mas qual seria a estratégia de cada uma das partes neste momento? Eu penso que a estratégia foi, na minha opinião, mantém-se o sentido de descentralização acelerado. É curioso que não tenha havido um alargamento, se calhar tenha havido esse também, tendo em conta o alargamento de mais autarquias neste ano, mas há este acordo tácito sobre as eleições que acredito que irão acontecer para os governos provinciais. Isto, como dizia, é uma forma pragmática de ver as coisas no lugar de forçar, até porque já estamos praticamente próximo das eleições. Sai a ganhar a Renamo como partido político, não é? E sai a ganhar a sociedade, que já não tem mais percas, não sofre ameaças e as pessoas têm a sua vida mais ou menos previsível, não é? Porque quando a gente não sabe o que vai ser de nós amanhã, é muito difícil planificar a nossa própria vida, mas nas condições em que estão a acontecer as coisas, quero crer que as cedências são mútuas e não teremos, se quisermos recordar, talvez não teremos aquela situação de 2015 em que as coisas foram liminarmente chumbadas, etc. Eu penso que deu-se um melhor passo para o sentido de reconciliação efetiva e entendimento mútuo sobre os processos administrativos do ponto de vista de divisão e do ponto de vista de governação. Liakama e o Presidente Nunes, não sei o Presidente Nunes, mas Afonso Liakama expressou isso como se fosse um termo daquilo que foi o processo que se quis em 92, no caso. Vamos tentar recuperar aquela primeira análise sobre reconciliação. O Presidente da Renamo disse que aos seus simpatizantes e não guardassem mágoas e nem rancores da Frelimo, porque ele próprio já decidiu perdoar a Frelimo. Passo a citar, os maus tratos infligidos aos militares e quadros do maior partido da oposição. Quando nós olhamos o processo de peacekeeping, no caso, peace building, a construção de paz, olhamos para vários elementos. Se nós formos analisei, por exemplo, os processos do paz nos países africanos, integram primeiro etapas como reintegração de ex-combatentes à sociedade civil, isso já está a ser falado pelo Presidente da Renamo, fortalecimento do Estado de Direito, a seguir aprimoramento dos direitos humanos, promoção da democracia e promoção de técnicas e resolução de conflitos e reconciliação. O Presidente da Renamo falou praticamente dos dois pontos, o primeiro e o último. Acha que tacitamente estas etapas intermediárias devem estar em discussão ou pelo menos em implementação? Eu acredito que estejam em discussão porque há muito aprendizado neste processo todo. Eu penso que seria de todo inaceitável se voltássemos de novo a descarrilar neste processo. Estamos proibidos de cometer erros e eu acredito que estas etapas que a Salma esteve aqui a enumerar, ainda que não sejam de forma hierarquizada, mas eles vão ter que acontecer a bem da nossa sociedade. Aliás, estes aspectos de integração, nós recordamos, por exemplo, que falharam porque houve, enfim, mal-entendidos, se calhar, e preferimos cingirmos-nos aí, mas também estavam mais ou menos de forma acautelada e sincronizada previstas, mas houve
esta não integração e este não avanço sequer nesse processo. Agora, as questões de reconciliação são estas questões que neste momento nós, talvez a sociedade do modo geral, não tem estado a participar, porque se calhar porque não se tem referências sobre o que está a acontecer. É por isso que o próprio líder da RENAMO aparece a dizer que devem reconciliar, devem perdoar, devem desculpar, etc. Não se vinguem, não sei o quê. Porque também estes processos de apelo à reconciliação, à integração dos que estão fora do convívio familiar, etc., também é um trabalho que deve ser feito pela sociedade, porque é a sociedade que vai receber estas pessoas. Agora, é por isso que eu dizia, o sentido unilateral de perdoar não é uma abordagem, não é uma comunicação, na minha opinião, correta, porque estas pessoas virão para nos perdoar a nós que estamos cá e eles são recebidos como aqueles que são tolerantes para conosco, que nos atacavam. Quer dizer, estas coisas não são tão lineares. Exatamente. Do ponto de vista de comunicação. Então, é importante, se calhar, que em algum momento haja uma abertura para permitir que, aos diferentes níveis da sociedade, haja capacidade de ajudar a intervir neste processo de socialização dos elementos da RENAMO e a sociedade em geral, porque isto tem que acontecer. As pessoas vão ser integradas nos bairros e não há de haver dúvidas que estiveram nas matas estas pessoas. Então, dizer que essas pessoas devem perdoar aos outros e eles não serão perdoados, então eu penso que é importante que haja um aperfeiçoamento de linguagem para que a sociedade não fique confusa, porque daqui a nada, quer dizer, eu tenho que perdoar alguém que me deu porrada, mas ele, o que é que faz? Então, exatamente, nós falamos da perspectiva, e falou muito bem, doutora Adelino Boco, sobre a estratégia de comunicação de reconciliação. Sim. Isto acontece muito nos países onde vive-se o pós-conflito, que é a fase um pouco mais complicada do que o cessar-fogo. Exatamente. Olhando para décadas de indiferença e, se calhar, de uma paz tremida que nós tivemos. Nós hoje vemos, por exemplo, o Presidente da RENAMO, pelo menos eu vi, pela primeira vez a chamar o Presidente da República de meu irmão News. Sim. Mas a nível de base, como é que vai ser esta comunicação? Se nós temos um Parlamento praticamente bipolarizado, temos discussões que são feitas praticamente em asta pública, onde há dois grupos, um grupo supostamente armado, que não quer ver bem o país, outro grupo que luta, no caso das forças governamentais, por esta paz. Como é que acha que deve, falo do governo, na RENAMO, gerir esta estratégia de comunicação para reconciliação, para evitar futuros conflitos? Bom, do ponto de vista governamental, eu penso que as coisas, acredito que estejam claras, porque os militares, regra geral, recebem ordens. E eu penso que não são os militares os militares recebem ordens e facilmente se reconciliam. Se nós estivermos recordados, se calhar, durante este período de paz todo, a única ala que esteve de bem consigo própria é a ala militar, porque estiveram lado a lado, as pessoas ligadas à RENAMO e das FPLM, durante muito tempo. Eu penso que os militares entendem facilmente
comparado com a sociedade de uma forma geral. Agora, a estratégia de comunicação, para mim, falha para nós todos, o resto da sociedade. E falha também para este grupo parlamentar. Apesar de, na última sessão que terminou, termos escutado uma linguagem mais moderada do ponto de vista comunicacional, mas do ponto de vista de relacionamento, nota-se sempre uma certa tensão, não é? Na forma como as coisas são feitas e como são ditas, como eu olho para as pessoas. Quer dizer, eu posso não me pronunciar, mas a forma como eu te olho, as pessoas vão interpretar de qualquer forma. Então, eu penso que nós realmente estamos a construir uma reconciliação a partir do topo, mas a base continua extremamente frágil do ponto de vista de entrada para esta fase de comunicação. Nós vimos algum exercício, por exemplo, da RENAMO, do ponto de vista de ida aos governos provinciais, sobretudo nas zonas de Manica, Sofala e creio que Zambésia também, mas foram só nesses lugares, talvez porque fossem os lugares de maior conflito, não é? Onde havia guerra, mas não se sentiu isto como algo estruturado do ponto de vista organizacional, onde acontece de forma normal em todos os sentidos. Então, eu penso que é uma estratégia que é uma espécie de ad hoc que está a acontecer. Nós vimos, por exemplo, em Sofala, a governadora a ir para a casa do pai do líder da RENAMO, mas parecem ser iniciativas isoladas. Parecem ser iniciativas isoladas, mas são iniciativas, sem dúvidas, de encorajar. Considera que aquela iniciativa especificamente foi uma iniciativa tentativa de reconciliação? Exatamente, eu penso que sim. Eu penso que sim, por tudo o que se dizia sobre o pai do líder da RENAMO, que se dizia que era um homem caçado, era um homem procurado pelas forças de defesa e segurança. Tudo isso, a visita da governadora dissipou isto, não é? Criou um ambiente diferente daquele que existia antes. Quer dizer, mesmo que haja alguém com vontade de desinformar, já o espaço é mínimo. Não é possível fazer outro tipo de desinformação. Então, mas como estava a dizer, isto são iniciativas muito isoladas. Devia haver um trabalho de reconciliação a todos os níveis, uma linguagem, não digo padronizada, porque todos nós, cada um tem a sua forma de comunicar, mas, quer dizer, no essencial termos o mesmo indicador de base. Exatamente. Se existe ou não estratégia, isto a gente não sabe. Sim. A gente não sabe, porque as coisas acontecem em função de iniciativas individuais. Exatamente. É verdade que estas iniciativas podem ser iniciativas autorizadas, não é? Centralmente, naturalmente, que o governador, como representante do chefe de Estado, há passos que tem que dar e que devem ser autorizados. Mas devia ser assim para todos eles, não é? Exatamente. Devia ser assim para todos eles. São iniciativas, enfim, que não são públicas, são estratégias não divulgadas, mas os resultados são positivos. São excelentes. Penso que isto é que interessa a todos os moçambicanos. Interessa-nos a todos. E até por isso a economia está a reagir positivamente. Exatamente. Nós vimos o balanço do primeiro trimestre do governo este ano, onde, ao contrário do que se esperava, por causa da crise económica, o desempenho foi positivo. Nós temos, por exemplo,
as receitas a contribuírem para coberturas das despesas, pelo menos em 80%, no caso de receitas internas, o que não se via nos outros anos, por exemplo, no ano passado fala-se de 50%. Exato. O que é que mudou na equação receitas, despesas, que este ano foi com resultado positivo, nos anos anteriores menos? Acha que as crises económicas versus excesso de controle, no caso do governo de gastos, resultou neste aparato positivo deste primeiro trimestre? Repare que todas as crises, quando elas acontecem, deixam-nos uma lição. Uma lição sobre como usamos os recursos poucos que temos de forma racional e por forma a darem respostas a questões essenciais da sociedade. Relativamente a esta retoma da economia, eu penso que a nossa economia como tal é uma economia baseada na agricultura, sobretudo. Quando tu tens a circulação de pessoas e bens ao nível de todo o território nacional, estás a ter uma dinamização da economia acima do normal. Porque qualquer obstrução, repare, por exemplo, nós aqui, a cidade de Maputo e a província de Maputo é o principal consumidor de milho, feijão do centro e norte do país. E o sul é o principal, é onde temos as principais indústrias e estes bens manufaturados são necessários para a economia, é a dinâmica da economia. Portanto, isto faz com que as coisas aconteçam naturalmente. Eu dizia numa outra situação, que, por exemplo, um caminhão de mercadorias, vamos lá supor, ferro de construção, que leva uma semana, 7 dias a chegar ao destino, quando poderia fazê-lo em 2 dias, tu tens que lhe imputar gastos de imobilização, porque o caminhão está lá. Então, se tu imputas os gastos de imobilização, significa que este ferro, no lugar de ser vendido a 90, pode custar a 120, 180. Tu diminuis o acesso ao ferro, tu diminuis a possibilidade de as pessoas trabalharem, porque são poucas as pessoas que adquirem as construções, naturalmente vão ficar paradas. Mas quando tu libertas-te disto, tem muita gente que tem acesso ao ferro. O ferro é um produto que paga impostos. O cimento é um produto que paga impostos. Só nesta dinâmica de construção, tu tens muito IVA a ser coletado. Então, quer dizer, não há nada, não há como descrever a vantagem desta trégua do ponto de vista da retoma da economia. É que só estes 3 meses, aliás, a avaliação aqui no caso são 3 meses de trégua, mostram que efetivamente é possível a economia funcionar com muita normalidade. Exato. Porque o problema também não está só na circulação dos bens de consumo agrícolas. Está também na coleta dos impostos das mercadorias que circulam ao nível de todo o território, bens de construção, bens de consumo, bens industrializados, etc. Em relação à coleta de impostos, nós tivemos neste ano um incremento de 18% em relação ao igual período do ano passado e nas despesas tivemos um corte de 5%. Acha que o fato de o país não contar com apoio externo, no caso para ajuda ao orçamento, vai forçar o país a construir equações aplicáveis para a gestão
do dinheiro público e aplicação correta destas despesas? Definitivamente, eu penso que a grande resposta foi dada, creio que foi ontem, pelo ministro Adriano Maliana, sobre as lições a tirar sobre esta crise de que o país está a passar. Portanto, se ele disse que há lições a tirar do ponto de vista de transparência, do ponto de vista de planificação, do ponto de vista... significa que realmente o governo, o Estado, já está consciente das suas responsabilidades neste processo. Portanto, eu penso que, de facto, há aqui muita coisa a fazer. Aliás, daqui também... Mas é preciso notar que também há muitas coisas que ficaram por fazer. Mas as coisas prioritárias não deixaram de acontecer. As grandes construções ficaram para trás, como as estradas, que requerem avultadas somas de dinheiro, mas a vida normal da sociedade está a acontecer. São lições importantes do ponto de vista de definição de prioridades, o que é que a sociedade precisa num determinado momento para a sua vida normal e não embenderarmos em megalomanias de criação de sonhos que muitas vezes são inalcançáveis quando as torneiras fecham, não é? Exatamente. Então, eu penso que o governo, sobretudo o governo, porque estas lições são de quem está a governar, eu penso que já tirou as lições necessárias e acredito que isto não poderá nos afetar mais. Acredito que as lições foram bem tiradas. Exatamente. E vamos ver como é que vai se comportar a economia nos próximos meses. Penso que vai ser melhor. Eu penso que vai ser melhor. Vai ser melhor porque, repare, há uma expressão muito interessante neste período de tréguas contabilizadas. Eu penso que o próprio líder da Renamo, a última vez que veio a público para anunciar esta trégua sem tempo determinado, ele disse as pessoas, quando a trégua é de 60 dias, depois pensa a pessoa, depois de 60 o que é que vai acontecer? Quer dizer, não sei se está a ver, não é? Realmente, uma pessoa quando faz estas análises, é sempre reticente, mas neste processo já está aberto e eu acredito que na análise do próximo trimestre, eventualmente poderá superar em grande medida aquilo que foi o ano passado e aquilo que foi este primeiro trimestre. Repare também que estamos a falar de um ano passado que não tínhamos paz, não tínhamos essas tréguas. Então, comparar estes dois momentos também é uma comparação. São 3 meses, naturalmente, que aconteceram, mas são 3 meses que estavam condicionados, agora não estamos condicionados. Exatamente. Vamos passar para o nosso próximo ponto, que é o facto do sistema financeiro ter adotado o indexante único. O Banco de Moçambique, a Associação Moçambicana de Bancos, selaram um acordo que introduz um indexante único que servirá de base para o cálculo do prime rate e da taxa de juro variável a aplicar nas operações de crédito exercidas pelo sistema financeiro e os seus clientes. Diga-se que o prime rate do sistema financeiro moçambicano é a taxa única de referência, não é, para as operações de crédito, composto pela soma do indexante único e o sistema de custo. Isto vai facilitar, sem dúvidas, as escolhas que o cidadão tem que fazer em relação às opções de crédito e colocar mais transparência neste processo. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu penso que primeiro é importante saudar a dinâmica imprimida no setor financeiro nacional pelo Banco Central, porque eu penso que muitas vezes debateu-se isto, mas o que é que está a acontecer com o nosso sistema financeiro? Quer dizer, há uma disparidade de taxas que
em alguns casos até parecia uma agiotagem, não é? Mas dos bancos comerciais. Muitas vezes se questionou, o Banco Central baixava as taxas de referência, mas as taxas de juros subiam. E nós questionamos, mas o que é que está a acontecer? Mas o interessante no meio disso tudo é que o próprio Banco Central aparecia a dizer que não está a perceber porque é que os bancos comerciais não têm a mesma dinâmica relativamente àquilo que acontecia com o Banco Central. Eu penso que aqui, definitivamente, estamos perante uma gestão profissional de alguém que sabe quais são os seus deveres e sabe cobrar as obrigações dos outros. Portanto, como Banco Central, eu acredito que está a agir dentro daquilo que são os parâmetros e de suas atribuições, contrariamente, infelizmente, ao que vinha acontecendo por este tempo todo, até chegarmos a esta fase. Mas, como se costuma dizer, nunca é tarde para que as coisas se revejam, não é? E eu penso que as opções também... é preciso aqui dizer-se que o custo do dinheiro não vai... Aquele é uma base única, mas há outros custos que cada banco tem que vão influenciar na taxa final do custo do dinheiro. Portanto, não vamos ter... não pode ficar aqui a ideia de que se eu for ao banco X, a taxa vai ser 10, o outro também é 10. Não Mas é. Mas só a uniformização deste fator vai colocar uma diferença muito grande naquilo relação, que era e naquilo que vai passar a ser. Exatamente. Porque também esta taxa vai fazer com que quem tem custos de operação elevados, o seu dinheiro vai ficar caro. Logo, essa taxa não vai ser preferida. Aquele que tem os custos operacionais baixos vai poder oferecer o dinheiro a taxas razoáveis. E uma das questões que se colocava era a simetria de informação. A doutora Adelino Bulgo está a dizer relativamente a isto, porque o cidadão não sabia porque é que o dinheiro custava mais caro numa e noutra. E esta simetria de informação poderá ser reduzida em função desta aprovação. Esse é o outro problema. Vai ficar subentendido que o crédito, ou seja, que o dinheiro é mais caro por causa dos custos operacionais? Eu penso que sim, Aliás, eu penso que as pessoas começam a ter, sabe, Selma, nós não sabíamos, a sociedade não conhecia as solvabilidades, essas terminologias todas, mas hoje já muita gente fala isso, não é? Quer dizer, nós hoje dominamos a linguagem financeira de tal sorte que é a base de conversa das pessoas. Hoje, toda a gente, em qualquer esquina, fala-se desta uniformização. A questão que, se calhar, pode estar em dúvida é se, de facto, todos os bancos vão ter a mesma taxa. É aí onde tem que ficar claro que não. Os custos operacionais de um determinado banco não são iguais a um outro banco. O que vai acontecer é que um determinado banco pode ter um plafond, por exemplo, para créditos, por exemplo, ao consumo ou para investimentos, etc. E esse banco ser esgotar a sua capacidade de emprestar por causa desta sua taxa moderada. E os outros bancos vão ser obrigados também a reajustar a sua estrutura, de modo a que os seus custos operacionais também não sejam altos. Por exemplo, ninguém vai dizer a um determinado banco que não traga ninguém de fora
porque representam custos adicionais elevados. Há pessoas que podem fazer essas operações internamente. Os gestores do banco vão olhar isso como uma equação indispensável para reduzir os seus custos e poder oferecer ao mercado taxas aceitáveis. Tendo em conta que isto vai entrar em vigor a partir de junho, nós podemos prever ajustamentos bastante estruturais em relação ao futuro dos bancos comerciais. Eu penso que sim. E, sobretudo, vamos assistir a uma gestão criteriosa. Vamos assistir a uma... Repare que os bancos em Moçambique são as únicas instituições ou o único setor que tenha lucros extremamente astronómicos. Quer dizer, o relatório dos bancos, eu acho que eles publicam e vão continuar a publicar porque é obrigatório, mas aos olhos de quem lê, ele diz, olha meu Deus, mas tanto dinheiro assim? Então, eu acho que esta situação vai ter que ser já moderada, porque as bases estão sob controle e não estou a dizer que os bancos não devem ter lucros. Aliás, eles têm que ter lucros para poderem manter as suas unidades, mas também há lucros e há lucros, não é? Exatamente. De qualquer forma, como disse o Dr. Zandamela, quem ganha é o cidadão. No fim do dia, quem ganha é o cidadão, porque naturalmente que estes lucros resultavam da arbitrariedade de taxas, porque não tem outra forma de buscar o dinheiro. O dinheiro que os bancos têm e que engordam as suas contas tem a ver com a venda do dinheiro e as taxas de juro que eles cobram. Então, quando há esta nova modalidade, naturalmente que todos vão rever a sua estrutura e, a partir daí, penso que vão ter lucros aceitáveis. Foi uma semana de boas notícias e vamos agora analisar a nossa última boa notícia, que é a questão do ajustamento de preços de combustível. Cai o preço de gasolina 3 meticais litro, cai também menos 50 centavos o gasóleo litro e menos 4 meticais litro o petróleo, mas o gás dispara pelo menos 10 meticais o quilograma, o que sem dúvida vai afetar os orçamentos familiares, pelo menos nas áreas urbanas. Vamos falar sobre isso, sobre o gás um pouco mais adiante, mas está nítido que o Governo aplicou o decreto que regula os preços de venda ao público numa base mensal. Isto é muito bom, ao contrário de todas as perspectivas que diziam que o Governo jamais iria baixar os preços dos combustíveis. Não, isso é ótimo, porque de facto vem contrariar aquele ceticismo que a sociedade tinha relativamente aos preços dos combustíveis, que já se pensava que iria atingir níveis insuportáveis. Eu penso que também estão de parabéns por estarem a aplicar o diploma à letra e isto só vem trazer o sentido de seriedade, não é? No tratamento dos assuntos públicos e eu penso que, acima de tudo, credibiliza aquilo que são as instituições. Neste momento, acredite, a sociedade foi apanhada de surpresa com esta boa nova de baixa dos combustíveis. Foi um choque. No sentido positivo. Foi um choque no sentido positivo. E eu penso que se nós, se calhar, se o Governo tivesse feito este uso deste instrumento legal durante este tempo todo, muitas coisas de que nos queixamos, se calhar, não estariam a acontecer. Eu penso que vale a pena também parabenizar o Governo, sobretudo o Ministério de Indústria, o Ministério da Energia e Recursos Minerais por esta forma
de proceder. E este exercício vai vigorar pelo menos nos próximos meses. Sim. Sabemos que a cada última quarta-feira o Governo tem que rever os preços dos combustíveis, usando a equação dos fatores preço internacional, no caso, e a taxa de câmbio. É óbvio que importamos. Nós vimos que o dólar baixou muito, no caso o Metical apreciou-se em relação ao dólar nas últimas semanas. Acha que a tendência vai ser decrescente, tendo em conta o comportamento da moeda nos últimos meses? Eu acredito que nós vamos chegar a uma fase em que o Metical não vai suportar mais a descida, do ponto de vista prático. E considerando que há esta tendência de deixar que sejam as forças do mercado que determinam o custo do próprio dinheiro. Eu acredito que vamos chegar a uma fase que o Metical não vai descer mais e aí vai nos valer aquilo que será o comportamento do próprio crudo no mercado internacional. Mas sabemos que há um determinado momento que esteve sempre a descer, não é? Mas nós estivemos numa situação de preços estanques. Eu faço votos para que o petróleo no mercado internacional continue a descer, independentemente do estado do nosso Metical, porque isso só poderá nos beneficiar. No passado, o barril comprou-se a preços bastante baixos, mas não beneficiávamos como sociedade, porque não se aplicava este decreto à letra, portanto. Mas o Governo diz que não aplicava em função dos subsídios que teria que compensar ao longo destes anos. Hoje não há mais subsídios porque se esquivar, não é? Sim, não há, já declarou que não há. Aliás, o senhor que anunciou isso falou claramente que já não há subsídios. Nós vimos que a área subsidiada, sobretudo, era os transportes e panificação. Muito recentemente, o Ministro dos Transportes e Comunicações e a Federação dos Transportadores assinaram um acordo que põe termo a isso e encontra uma alternativa de apoio ao setor que passa por aquisição do meios circulantes. Então, é uma outra abordagem, mas esta abordagem tem a ver mais com a área fiscal, não propriamente na área de compensar com recursos que nós próprios não temos e que acabavam atingindo a pessoas que nem sequer precisavam de serem ajudadas, não é? Pois, sabe-se que o Governo não tem musculatura suficiente para pagar todos esses subsídios. Entretanto, há quem diga que o Governo deveria repensar na forma de apoio, pelo menos nos setores de transporte e, por exemplo, subsídios localizados, como por exemplo a farinha de trigo, em função da demanda de pessoas que estão dependentes destes dois vetores no caso de consumo, no caso de transporte, de serviço e, no caso do produto, pão. Mas, considera isto correto, o Governo sair da responsabilidade destes dois subsídios importantíssimos, principalmente para a base populacional? Repare, Selva, isto é um debate que não acaba, porque nós em Moçambique não temos um padrão de pão que se possa dizer que este pão é para as pessoas pouco favorecidas. O pão é igual. Aliás, se for já recuar no tempo, muitas panificadoras a nível da cidade do cimento e sobretudo à medida que vai subindo do Alto Maé para cima, eles não tinham esses preços que nós
que se discutem. Eles tinham outros preços em função do tipo de pão que eles produzem e nem sequer usavam as farinhas subsidiadas. Esses setores mantêm-se. Agora, as outras panificadoras, é verdade que tinham estes subsídios, mas é preciso acreditar que nem toda a gente que está no Xamanculo precisa de ser subsidiado. Existem diferentes estratos sociais, porque a nossa sociedade, felizmente, ou sei lá, nós não temos, tirando a zona urbana aqui no Cimento, nós não temos uma segregação do ponto de vista de bairro, de pessoas com uma determinada condição social ou outros com uma determinada condição social. Tu, no mesmo bairro, podes encontrar uma pessoa numa situação de pobreza absoluta, mas podes encontrar no meio do mesmo bairro uma construção de um padrão aceito internacionalmente. Então, como é que tu vais gerir esta situação? É difícil. Da mesma forma que, mesmo para estas coisas de consumo, eu costumo usar muito a N4. Há muito pão que vai para a África do Sul. Há muito pão que vai para a Suazilândia. Portanto, não sei se continua, mas eu acredito que continue mesmo agora. O que é que significa isto? Significa que o nosso pão é relativamente barato e é apetecível para o outro lado, mas tudo isto por causa do seu custo. Exato. Não porque os nossos panificadores sejam melhores que os panificadores da África do Sul. Pois. Mas isto tem a ver mesmo com o custo. Então, é difícil. E eu penso que esta medida que o governo adotou é de encorajar, mas também deve-se facilitar em algumas coisas, porque a produção do pão, por exemplo, não é só farinha. Tem energia, tem água, tem aditivos, tem outras coisas que podem ser, cujos custos podem ser controlados para que as coisas não piorem para o cidadão comum. Aí até pode-se fazer preferência por lugares, por padarias, por não sei o quê. E não Exatamente. Esta generalização. Só para fecharmos este tema, vamos refletir um pouco sobre a subida do preço de gás, no caso. Tivemos todos os outros a descer e o gás subiu praticamente o quilo 10 meticais. Nós temos uma botija a custar pouco mais de 100 meticais, ou seja, agravado um pouco mais de 100 meticais, no caso, tendo em conta os novos preços. Tendo em conta que é uma produção naturalmente local, seria razoável nós pensarmos que é normal uma subida de preços desta forma, ou nós estaríamos a pensar naturalmente que ter uma produção local não significa necessariamente ter o produto ou o serviço a preços acessíveis aos cidadãos? Eu penso que, de forma, analisando do ponto de vista de gestão, eu penso que isto pode revelar que os nossos custos de produção ainda continuam muito altos. Acha que o mercado é pequeno? Não só o mercado é pequeno, como o nosso nível de produtividade é baixo. Porque se tu tens um nível de produtividade baixo, repare que mesmo no noticiário da STV dizia-se que há crise do gás no mercado. O que é que significa? Significa que o nível de produção não consegue sequer satisfazer a demanda. Significa, por outras palavras, que aquelas unidades que trabalham para enchimento, essas coisas todas, têm um nível de produtividade extremamente baixo, porque só assim se justifica essa escassez. Então,
Eu penso que a subida deste produto deve ser visto também na perspectiva de qual é o nosso custo de produção, quais são os nossos níveis de produtividade no país. Aliás, nós, como um país, temos um nível de produtividade extremamente baixo. E estas coisas vão acontecer sempre que a gestão for profissional, porque não tem outro sítio para ir buscar senão no custo final do produto que é manufaturado. Então, se o custo de produção é aquele, desde que as margens de lucro e etc. sejam controlados, o resto vamos ter que suportar até que ganhemos um novo ímpeto do ponto de vista daquilo que é a nossa entrega ao trabalho. Doutora Adelino Bucco, muito obrigada pelas suas contribuições. Ficaram aqui as suas notas sobre, nomeadamente, os discursos reconciliatórios, no caso do presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama, conjuntura económica e financeira do primeiro trimestre e o sistema financeiro que adota o indexante único e não só os ajustes dos preços dos combustíveis anunciados esta semana pelo Governo. Nós voltamos na segunda hora com as notícias do dia. Até já.